E vamos de trauma, pessoal. Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Catarina, pra quem tá chegando agora e ainda não me conhece. Pra quem já me conhece, eu continuo sendo a Catarina, tá? Se tu não é inscrito aqui no canal ainda, tá esperando o quê pra te inscrever? Te inscreve logo aqui embaixo e ajuda esse canal a crescer cada vez mais. Aproveita já que tu não era inscrito e compartilha também esse vídeo com os teus amigos pra mais pessoas verem. Curte esse vídeo também e deixa o teu comentário me contando se tu já leu algum desses livros que eu vou citar, se tu gosta desse estilo de leitura ou se tu é mais de uma leitura softzinha ali, mais tranquila. Sem mais delongas, então vamos pra esse vídeo pra gente ficar traumatizado pro resto das nossas vidas, pra gente passar a dificuldade de dormir, de acordar lá no ano que vem e pensar: por que eu fui seguir a recomendação que a Catarina deu naquele vídeo? É pra isso que eu tô fazendo esse vídeo hoje, beleza? Vamos lá? Vamos começar então pelo livro que deu origem a esta ideia, né, que é Minha Sombria Vanessa, e vou seguir também depois falando um pouquinho sobre Lolita. Minha Sombria Vanessa vai contar a história então da Vanessa. Ela nos conta o seu presente e o seu passado, contando uma situação de abuso ali que ela passou com o professor dela, o Strain. Ela vai contar pra gente como isso afetou a vida dela. Também surge aí uma publicação que denuncia esse professor, e aí a Vanessa ela fica um tanto perdida sobre o que ela tem que fazer. E a gente é tragado pra essa história de uma forma muito insana. Eu fiquei muito perturbada mesmo com essa leitura. Foi uma coisa muito forte pra mim, uma experiência muito tensa, muito densa, que eu vou carregar ainda por um bom tempo. Quanto a Lolita, eu já tive um motivo de perturbação um pouco diferente. Lolita vai se tratar também sobre pedofilia, bem como aqui em Minha Sombria Vanessa. Lolita é contado do ponto de vista do Humbert Humbert, que é o protagonista, contando a sua paixão pela Lolita, sua obsessão, na verdade, bem como o Jacob Strain pela Vanessa, ele é obcecado por ela. A gente consegue fazer uma comparação entre os dois, mas eles são bem diferentes. Aqui do ponto de vista do Humbert Humbert, eu consegui sentir mais raiva, porque ele é uma pessoa complicada, vai te levando ao limite, vai te trazendo uma raiva muito grande, e eu fiquei com raiva dele. E a escrita é muito pesada também, então eu acho que isso me causou uma perturbação muito grande, e eu fiquei um pouco perdida na história, não sabia o que pensar. Eu acabei aquele livro com uma raiva, sabe? Eu falei, meu Deus do céu, pra que eu li esse livro? Então essa foi a perturbação que Lolita me causou, esse desconforto de ter um pedófilo narrando uma história, insistindo pra mim que ele não é pedófilo, que ele é só um cara apaixonado. Vamos aqui então para O Colecionador, que aqui a gente tem um stalker raiz. Ele simplesmente pega a câmerazinha dele, sai atrás da menina, muito louco. O cara aqui é bem obcecado, ele quer que a menina, Miranda, fique ali na coleção dele, como se ela fosse uma borboleta, literalmente, porque ele quer exibi-la, ele quer vê-la. Aqui a gente tem um nível de perturbação um pouco diferente, porque a gente acompanha também do ponto de vista do stalker. E é muito complicado quando acontece isso, porque o livro te leva muitas vezes a ter empatia pela pessoa, mesmo sabendo que ela é uma pessoa horrível. Alguns capítulos também são narrados pela Miranda, e eu fiquei com tanta raiva de mim mesma, porque em alguns capítulos eu comecei a sentir raiva da Miranda, gente, ela parecia uma pessoa chata. Só que, pelo amor de Deus, a situação que a Miranda se encontra aqui, e esse livro ele provoca a gente nesse sentido, por isso que eu fiquei muito perturbada da situação de eu sentir empatia por ele, sentir pena dele, e às vezes sentir raiva, ficar incomodada com a presença da Miranda ali. Então isso aqui me despertou, nossa, um sentimento de perturbação depois que eu terminei esse livro. Temos um conto aqui do Igor Paiva, que eu quero citar também, que é Em Garras o nome. Ele é inspirado aí Na Hora do Pesadelo, do Fred Krueger. Existe um ser, uma criatura que assombra os sonhos dela, e ele quer vir pra realidade. Olha que legal, ele quer seguir ela até a realidade. Então, o único jeito que ela encontra é não dormir, mas a Ellen acaba dormindo, e aí, né, pessoal, deu no que deu. Eu tenho uma coisa muito séria com sono, eu tenho muita dificuldade de dormir, eu sonho muito, eu falo dormindo, converso, faço coisas sem nem saber que eu fiz. E eu tenho muita dificuldade de dormir, eu tenho muito pesadelo, então essa é uma coisa que me toca muito. Eu fui dormir depois que eu li ele, não sonhei nem nada, mas é uma coisa que fica martelando, pensando assim, sabe, o que eu faria? Se fosse eu sou uma pessoa que eu sonho muito, o que eu faria? Meu Deus, eu ia pedir ajuda pra quem? Esse tipo de questão que me deixa um pouco perturbada, eu pensar e refletir sobre o que o livro traz pra mim. Eu não podia deixar de falar sobre esse livro também, que eu já muito citei aqui,
que é o Escuridão Total Sem Estrelas. São 4 contos do Stephen King. Eu vou falar aqui especificamente sobre Gigante do Volante, que é o segundo conto. O primeiro conto aqui, 1922, também é muito perturbador, tem até uma adaptação na Netflix, mas o que eu mais me senti dentro da história aqui desses 4 contos foi o Gigante do Volante, que só o título ali me chamava muito a atenção, porque eu não sabia o que a história ia entregar. Mas na verdade aqui a gente vai acompanhar uma personagem que ela indiretamente coagida a fazer um determinado caminho em uma viagem que ela precisa fazer, e ela acaba sendo sequestrada, digamos assim, e estuprada por um homem conhecido como Gigante do Volante. Essa história eu lembro de ter lido de madrugada e eu fiquei apavorada. Eu fiquei tão assustada com esse conto, porque é uma coisa tão real, sabe, gente? Uma coisa que pode acontecer com qualquer pessoa. Então esse medo de ser real, esse medo de acontecer com pessoas, de saber que isso acontece, é algo que me transmitiu muito pavor. Eu fiquei muito perturbada lendo esse conto. Então essa aqui é uma das minhas recomendações pra quem quer sentir um medo. Até agora eu acho que eu só citei livro de terror, né? Eu acho que foi só terror. Tem um aqui que não é terror, olha só. Nocte. Esse livro aqui, a perturbação que ele me causou foi, na verdade, por minha culpa mesmo, porque eu comecei a não entender o que estava acontecendo. É umas coisas bem bizarras que tem aqui. O menino, ele é esquizofrênico, então a gente acompanha direto da cabeça dele ali o que tá acontecendo, mesmo que o livro seja narrado pela irmã dele. Gente, é uma confusão de coisas acontecendo assim, sabe? E tu fala assim, meu Deus, que livro bom, mas só um pouquinho, não entendi nada. E essa foi a perturbação que esse livro me causou. Eu fiquei com medo de não conseguir entender a narrativa, de não conseguir acompanhar, embora a história seja maravilhosa. Eu recomendo que todo mundo conheça esse livro, sério. Vou panfletar muito ainda. Alina é uma HQ sueca que vai nos contar a história da Alina. Ela é uma menina que sofre muito por ser diferente, sofre bullying na escola, ela passa por umas questões muito difíceis e é complicado de aguentar ver a jornada dela sem poder ajudar, sem poder fazer nada. Ela sofre uma perda muito grande no início da história e ela vai se desenvolvendo ao longo disso. Eu fiquei muito incomodada com essa leitura, muito incomodada com como as coisas acontecem na vida da Alina, mas que é uma história muito interessante de refletir, de parar pra pensar sobre ela, sobre muitas coisas que tem na vida das pessoas e que todo mundo tem um problema. Então eu recomendo muito essa HQ aqui pra quem não leu ainda, tem filme também. E por último aqui nessa lista, que já está maior do que era pra ser, vamos falar sobre um livro aí que eu vejo que muita gente talvez não tenha compreendido qual é a mensagem que esse livro quis passar. Eu tô pensando muito em vir conversar com você sobre ele em um vídeo específico, porque eu tenho muito a dizer sobre, mas vou pensar bem antes de fazer. Que é A Pequena Sereia e o Reino das Ilusões. Esse livro é bem perturbador, porque ele tem algumas cenas perturbadoras, embora ele seja inspirado tanto na Princesa Ariel da Disney, quanto no conto original. Ele é um pouco mais sombrio, embora tenha essa capa toda bonitona aqui, linda, né? Tem questões de mitologia aqui também, com as russalcas. Ele traz questões bem interessantes, mas tem umas cenas muito perturbadoras. Coisas que no filme foi suavizado, foi bonitinho, foi flores, mil belezas, coisa linda, tenho pernas, não sou mais sereia. Aqui dói de ver, sabe? Perturba um pouquinho, deixa a gente incomodado. E eu gostei muito dessa leitura. Eu vejo que muita gente não gostou. E aí eu fico um pouco pensando assim, o que será que aconteceu que essas pessoas não gostaram? Esse livro aqui me prendeu do início ao fim. Eu fiquei muito curiosa pra ler. Inclusive eu reli, porque eu pensei em fazer esse vídeo pra vocês. Eu queria reunir todos os detalhes que tinha nessa leitura. Então, só falta fazer o vídeo agora. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, então. Eu deixei muita leitura de fora, que também eu queria ter falado sobre o conto da Babi Lacerda, que é Marcas do Passado também, que fala ali sobre vingança, que eu gostei muito dessa leitura. Eu resenhei lá no Instagram do Crialité também, gostei muito desse livro. E se vocês gostarem, se tiver uma boa recepção esse vídeo, eu vou fazer uma parte 2 com certeza, porque eu tenho muita coisa pra perturbar todo mundo aqui ainda. Vocês virem me xingar nos comentários, que eu tô deixando todo mundo traumatizado, tá? Brincadeira, gente. É bom a gente variar um pouco as leituras. Eu tenho variado entre vários gêneros pra não me prender numa coisa só e não ficar com um só sentimento sempre, com essas leituras mais pesadas, mais densas. Então, muito obrigada pela atenção, pessoal. Eu espero mesmo que vocês tenham gostado. Um beijão pra todo mundo e até o próximo vídeo aqui do Crialité.